Oi, pessoal, eu sou o Eduardo. Sejam bem-vindos a essa live muito especial, uma live de aniversário de Star Trek que hoje completa 55 anos. 8 de setembro de 1966 ia ao ar o primeiro episódio dessa série, né, da série clássica, dando origem a frutos inimagináveis na época. Eu acredito que ninguém na época pudesse imaginar o quão longe Star Trek iria, tampouco o Gene Roddenberry, seu criador, né, o grande pássaro da galáxia, poderia imaginar o que aconteceria nas décadas seguintes, né, com a sua criação, né, que o imortalizou. Então, realmente é um dia a se comemorar muito, né? Especialmente nós, trekkers, devemos hoje celebrar essa grande obra, que é uma obra coletiva e diversificada, né? Ao longo do tempo e do espaço. Então, parabéns, Star Trek, feliz aniversário, né? Antes, eu só quero lembrar que o meu livro, Utopia, Star Trek Utopia e Crítica Social, e O'Brien Deve Sofrer, meus dois livros, estão disponíveis nos links aí na descrição, né, na bio do Instagram. Essa live está sendo feita aqui no Instagram, mas vai estar disponível gravada depois no YouTube. Aliás, um recado importante: esse perfil vai ser desativado, né, daqui a alguns dias, então não é assim, pessoal, o cara me bloqueou. Não, não, o perfil vai ser desativado porque realmente eu não tenho mais como dar conta de tantas redes sociais, né, minhas, pessoais, do trabalho e dos livros. Então eu vou ficar restrito ao canal Apenas um Tracker. Se tu não está inscrito ainda, vai lá, né, no YouTube Apenas um Tracker e te inscreve para receber os novos vídeos, né? Aperta o sininho, aquela coisa e tal. Bom, Star Trek. O que significa, né, para mim, inicialmente, eu quero falar. Então, fazendo um histórico, né? Eu tinha apenas uns 12 anos quando começou a passar na TV Manchete, uma TV que nem existe mais, um programa chamado Sessão Espacial. E nesse programa, nas segundas, quartas e sextas, passava a série clássica, 6 horas da tarde, e nos sábados passava a nova geração. E foi aí que eu tive contato, foi paixão à primeira vista. Foi logo em seguida surgiram algumas HQs que eu comecei a colecionar e também foi lançado o filme 6, né, que eu fui ver no cinema. O primeiro filme de jornada que eu vi no cinema. Naquela época, inclusive, Star Trek era muito mais conhecido como Jornada nas Estrelas do que é hoje em dia, né? Muitas pessoas ainda chamam de Jornada nas Estrelas, até nos streaming tem Jornada nas Estrelas, mas eu acredito que depois da Kelvin Timeline, né, do reboot feito pelo J.J. Abrams, o nome Star Trek passou a ser é, rivalizar em termos de ser utilizado principalmente pelos mais jovens, né? Eu adotei, né, nos últimos anos Star Trek porque eu acho que é o mais fiel, né, às suas origens, ao nome, é o título original. O que Star Trek significa, né? Por que merece essa celebração de hoje, né? É uma série que fala de utopia, que fala de um mundo melhor, que nos indica que o ser humano tem possibilidades de conseguir superar as mazelas, né, a barbárie do presente e construir uma civilização onde todos possam estar incluídos, né, e que não sofram nenhum tipo de discriminação ou violência por conta de diferenças, né? A filosofia básica de Star Trek é a infinita diversidade em infinitas combinações, né? Essa é uma filosofia vulcana, é o chamado IDIC, né? Que é a base de Star Trek, né? A sociedade plasmada na Federação Unida de Planetas, né, que a gente vê na série, é uma sociedade baseada em três pilares principais, né, que é a igualdade, a liberdade e a diversidade. E se vocês pararem para pensar, nenhum desses três pilares pode existir sozinho, né? Um depende do outro. E é o que a gente vê articulado, né, no funcionamento da Federação Unida de Planetas, né? Então, por isso que essa instituição, essa nova formação social, econômica e política, e filosófica e ética, né, que a gente encontra no universo de Star Trek, é tão importante para nos influenciar e para nos inspirar a lutar por um mundo melhor, por um mundo onde todos sejam livres e iguais e a diversidade seja um valor a ser celebrado e nunca
algo que sirva para separar as pessoas. Se Star Trek ensina alguma coisa para as pessoas e para os fãs, é isso, né? Então eu acho que é claro que a série é muito lembrada pela questão científica, né? Por ser uma série de ficção científica, não só de ficção científica, ela engloba vários outros gêneros, né? Em variados episódios. São 800 episódios e 13 filmes, né? 800 episódios agora completos na semana passada, né? Com Lower Decks. Então, existe uma riqueza e uma diversidade dentro desse panteão de Jornada nas Estrelas, que é a mesma diversidade a qual a série defende, né? que está aí dentre os seus princípios basilares. Né? Então eu acho que só por isso, só por a gente pensar que Star Trek é uma série que prega esses valores, né? Que acredita que o ser humano ainda está na sua infância, ainda está na sua pré-história, como diria Marx, né? E a partir do momento em que conseguir dar um salto além, vai superar, né, essa etapa inferior e vai atingir a sua maturidade, ou seja, vai iniciar de fato a sua história. Só por isso Star Trek já merece ser uma série reverenciada e assistida por todos aqueles que compartilham desses valores. Pessoas que acreditam, né, que esse mundo não é o único mundo possível e que é desejável e possível e, na verdade, uma imposição da história que um novo mundo seja construído sob pena da destruição da humanidade. A gente vê isso expresso em muitos episódios e filmes quando os personagens viajam no tempo e eles ficam profundamente chocados, perplexos, como a gente, em relação, né, como a gente leva a nossa vida aqui século XX, né, e passagem para o século XXI. Eles pensam sempre assim, como que essas pessoas conseguiram sobreviver a isso, né? Ou seja, é o contraste, né? Star Trek funciona, a sua narrativa funciona muito por meio de contraste, né? Contrastar a utopia do futuro, da Federação, do Gene Roddenberry, com a distopia na qual a gente vive, né? Isso é um dado interessante porque quando Gene Roddenberry criou Star Trek, ele pensou na mão contrária, né? Porque até então as produções desse nicho da indústria cultural, né, da ficção científica, vinham muito por uma linha que foi iniciada com a Mary Shelley no Frankenstein, né, que é o medo das máquinas, que é o terror no qual a tecnologia pode causar às pessoas, né, e o futuro vai ser aterrador. O Gene Roddenberry ele resgatou o Thomas More, né, lá do século XVI, com aquele seu livro A Utopia, né, onde existe uma ilha chamada Utopia, onde as pessoas vivem, né, com igualdade e com liberdade. Então, o Gene Roddenberry foi por uma outra, né, perspectiva. Né? E depois, claro, né, com a nova geração, isso ainda é ampliado, né, porque daí se passa a ter mais uma influência do Isaac Asimov, né, com a questão das máquinas, né, dos replicadores, dos robôs, cérebros positrônicos, né, da inteligência artificial, que estão servindo o ser humano, né, e ajudando o ser humano a se aprimorar. Então são coisas muito interessantes aí do universo de Jornada nas Estrelas que nós podemos lembrar no dia de hoje, né? Muito além da ciência, né? De dizer que Star Trek influenciou avanços científicos, nomeou o ônibus espacial Enterprise, o criador do celular, né? Do aparelho celular, ele fez o celular no formato do comunicador, né? Aqueles primeiros celulares, quem é mais antigo vai lembrar. Então, tem essa influência, mas eu acredito que a questão principal para mim, e que é a base também dos meus trabalhos, dos meus textos, dos meus vídeos, dos meus livros sobre Star Trek, é a utopia e como a utopia não é apenas um sonho irrealizável, né? Na verdade, a utopia é um caminho, né? É um oriente, é uma bússola para a gente construir esse novo mundo. Qual a influência, né, de Star Trek na cultura pop? Eu acho que é gigantesca, né? A gente deve pensar o seguinte: se não existisse Star Trek, não existiria Star Wars. Isso é um ponto pacífico para mim, né? Não existiria, sei lá, Rick and Morty. Não existiria inúmeros e inúmeros. Não existiria nem Family Guy, né? Porque tem o Seth MacFarlane é um tracker desde tenra idade. Com 14 anos ele fez um filme, né? Um fan-filme de Star Trek. Então é um impacto na cultura pop como poucas obras
tiveram até hoje. Eu acho que Star Trek às vezes não é muito valorizado por alguns nichos aí do geek, nerd e tal, mas Star Trek é uma obra profundamente influente sobre tudo o que foi feito de 1966 para cá em termos de ficção científica. Eu acho que isso é inegável e a gente deve apontar isso sempre, né? Para que seja reconhecido em Star Trek a importância que ele tem na, na cultura, né? Na cultura em geral, né? Quem é que não conhece a USS Enterprise, quem é que não conhece o Spock, né? Realmente são ícones, né? O Leonard Nimoy pega um gesto do judaísmo, né? Ele era judeu, que ele viu na sinagoga, e transforma em um ícone da cultura pop que está nos emojis dos celulares e dos computadores que a gente usa todos os dias, né? Então, quer dizer, tem uma grande influência, né? Tem uma grande influência e que deve ser reconhecida, valorizada e celebrada. E nós devemos ter orgulhos, né, de sermos trekkers e hoje podermos estar aqui comemorando os 55 anos dessa franquia incrível, né? E sem falar assim nas inúmeras obras de universo expandido, né, de Star Trek, como livros, história em quadrinhos, então, e séries feitas por fãs, né? Tem aquela Star Trek Continuous, que é uma série assim de nível gabarito, nível A, né? Feita por fãs e é fantástica, né? Então, pessoas que dedicam a sua vida a produzir, né, conteúdo de Star Trek, né? Que são fãs, né? Como eu também produzo meus vídeos, produzo meus textos e, né, por causa dessa paixão de ser fã dessa série, né? Que eu já sou fã há 30 anos, né? Vejam isso, né? Star Trek estava fazendo 25 anos, eu me tornei fã e agora eu estou aqui no 55 anos da série falando, né, ao vivo no Instagram. Isso nem era imaginável naquela época, né? A gente via em Star Trek isso acontecer e ainda pensava, será que isso um dia vai acontecer? E agora acontece algo muito parecido que eu poder estar falando aqui num dispositivo e transmitindo isso, né, virtualmente para todo o mundo, né? Então a gente via, né, eles conversando por vídeo e hoje em dia é algo que passou a fazer parte do cotidiano e era algo que era simplesmente um fazia parte da ficção, né? Então se essas tecnologias começaram a se concretizar, por que a Federação, né, Unida de Planetas e a sua utopia social não poderá se realizar um dia? Poderá, sem dúvida alguma, mas depende, claro, da atuação do ser humano. Nós não podemos ficar esperando, né, que simplesmente as coisas vão acontecer, como de fato aconteceu em Star Trek. Na verdade, os vulcanos chegaram na Terra e aí tudo passou a se desenvolver, né? Depois que perceberam que o Zefram Cochrane tinha feito um motor de dobra espacial. Isso não vai acontecer, então a gente precisa correr atrás, né, para poder realizar essa utopia. Então, pessoal, eu acho que a gente deve levar alguns ensinamentos de Star Trek, que é uma sociedade, mostra uma sociedade onde não existem classes sociais, onde já não existe mais o dinheiro, onde já não existe mais a economia de mercado, onde já não existe mais a necessidade material, as pessoas já não precisam mais trabalhar para não morrer de fome, né? Uma sociedade na qual existe a verdadeira meritocracia, pois todos têm os mesmos pontos, né, de partida. E aí vai de cada pessoa, né, decidir o que pretende fazer da sua vida, né? E eu acho que isso é o que os marxistas, os comunistas e os socialistas têm perseguido, né, há séculos, né? Essa sociedade que a gente vê em Star Trek, que não é uma sociedade capitalista, muito pelo contrário, é uma sociedade que, além de ter superado o racismo, a homofobia, o imperialismo, o colonialismo, superou a principal mazela de todas e que dá origem a todas essas, que é o capitalismo. Quem não aceita isso, quem não consegue ver isso em Star Trek, é porque ou é cego, ou finge que não vê, ou então é mais cômodo, né, se agarrar apenas aos aspectos científicos da série e esquecer que, na verdade, o grande pulo do gato, a grande sacada do Gene Roddenberry foi criar uma sociedade, né, passar na TV dos americanos em 1966, uma sociedade que não era capitalista, uma sociedade que não é capitalista, uma sociedade
pós-capitalista, né? No meu curso, agora ministrado na outra semana, eu exploro muito isso, qual é a natureza, né, da federação, da onde que surge essa superação, esse desaparecimento do trabalho por necessidade, né? Porque o trabalho desaparecendo por necessidade, ele simultaneamente acaba matando as classes sociais, porque não vai mais existir uma classe, né, que pode explorar a outra, né? Então isso a gente vê em Star Trek, não existem classes sociais, não existem proprietários dos meios de produção que exploram assalariados. Não, isso não existe em Star Trek. E aí, no curso, eu explorei isso, porque é um material que está também descrito aqui no meu livro, né? Que está a base assim, dessa transformação econômica é o replicador. Porque a partir do advento do replicador, e não só do advento dele, o que é mais importante do que o próprio surgimento do replicador, é o fato dele ser um bem comum, né? Todas as pessoas têm um replicador nas suas casas. Então, a partir disso, as pessoas podem produzir suas próprias roupas, seus próprios remédios, suas próprias refeições, né? E podem viver assim, se dedicando ao que elas bem entenderem, né? Enquanto, por exemplo, hoje a gente pode ter um grande poeta que não consegue produzir a sua poesia porque precisa trabalhar 12 horas por dia, mais 4 horas dentro do transporte público, nessa sociedade ele se torna realmente totalmente livre para poder exercer os seus talentos, né? E assim contribuir para assim, aprimorar a si mesmo, né? Se enriquecer, né? Enriquecer o seu próprio espírito e colaborar com o desenvolvimento da coletividade. Lições que a gente aprende com o capitão, o maior capitão da história da Frota Estelar, aquele francês, mas que tem hábitos e sotaque britânico, né? O Jean-Luc Picard nos ensina isso, né? Que no século 24, né, o que importa é se aprimorar a si mesmo e a sociedade, né? Então, como que isso é possível? Através da libertação do ser humano do trabalho pela necessidade imediata de não morrer de fome, que daí faz com que ele tenha que se sujeitar, né, a condições de trabalho aviltantes, que já não existem mais no século 24. Então é um grande ideal, é uma grande utopia, é a grande utopia que nós perseguimos, né, nas nossas lutas sociais. E Star Trek nos ensina tudo isso. Então é muito curioso, às vezes, existirem fãs que são conservadores. Não existe nada mais contraditório do que um fã conservador de Star Trek, porque Star Trek mostra um desenvolvimento e mostra o futuro. E o conservador não quer que as coisas se transformem ou mudem, né? Quer permanecer num presente eterno. Então Star Trek é realmente uma grande obra, fantástica obra, que merece ser celebrada por todos nós, todos os fãs, nessa data de hoje em que completa 55 anos, né? E certamente vai durar ainda muitos e muitos e muitos anos além. Eu só tenho a desejar um feliz aniversário a Star Trek, agradecer a todos os homens e mulheres, milhares de homens e mulheres que ao longo dessas décadas todas produziram, escreveram, trabalharam como técnicos, atuaram, dirigiram, produziram, enfim, todas essas pessoas que criaram essa grande obra, né, diversificada e coletiva que se espalha, né, ao longo do tempo e do espaço. Essa vitória de chegar aos 55 anos, mais viva do que nunca, porque existem muitos projetos atuais no ar e muitos projetos sendo desenvolvidos para ir ao ar logo, né? Então é uma vitória de todas essas pessoas, né? Se sintam parabenizadas, desde o Gene Roddenberry até agora o ator mais recente de Star Trek, e também a todos os fãs que compartilham dos ideais da Federação Unida de Planetas e do capitão Jean-Luc Picard. Eu desejo, então, parabéns e, claro, sempre uma vida longa e próspera a Star Trek. Até mais, um abraço.